Comprei uma passagem, no mesmo cruzeiro que meu marido e sua amante. Quando me viram, ficaram pálidos, mas a verdadeira surpresa era quem eu levei junto comigo. O cheiro de sal e protetor solar invadia minhas narinas, misturando-se ao som de música animada e conversas altas. Famílias riam, casais se abraçavam encostados na amurada do navio, e eu estava ali, sozinha, com uma pedra de gelo no lugar do coração. Cada sorriso que eu via parecia uma zombaria. Eles estavam começando as férias dos sonhos, enquanto eu estava embarcando no meu pior pesadelo, de olhos bem abertos. Minha mala de rodinhas parecia pesar 1 tonelada, não pelas roupas dentro dela, mas pelo peso da traição que eu carregava nos ombros. A imagem dele me dando um beijo de despedida, há 2 dias, não saía da minha cabeça. Ricardo estava vestido com roupas de trilha, uma mochila enorme nas costas, parecendo o aventureiro perfeito. "Vou sentir sua falta, meu amor", ele disse, com aquele sorriso que um dia fez meu mundo girar. "Mas preciso desse tempo com os rapazes. Sabe como é, noite dos homens, fogueira, cerveja? Vai ser bom para relaxar." Ele me abraçou forte, um abraço que na hora pareceu cheio de carinho, mas que agora eu entendia que era apenas o abraço da culpa. Eu acreditei. Claro que acreditei. Em 10 anos de casamento, Ricardo nunca tinha me dado um motivo para duvidar. Eu o ajudei a arrumar a mochila, coloquei seus lanches favoritos e até um bilhetinho romântico no meio das meias. "Volta logo, meu acampador", eu disse, sorrindo. Ele sorriu de volta e partiu. Fiquei na porta, acenando, sentindo um pingo de solidão, mas feliz por ele ter seus amigos, seu espaço. Que tola eu fui. A máscara começou a cair naquela mesma tarde. Resolvi ligar para a esposa de Marcos, o melhor amigo de Ricardo, para combinarmos um café, já que estávamos sozinhas no fim de semana. Foi quando ela me disse que Marcos estava em casa, pintando o quarto do bebê que estava para chegar. Fiquei confusa. "Ué, mas ele não foi acampar com o Ricardo e os outros?" E perguntei, minha voz ainda leve e descontraída. Houve um silêncio do outro lado da linha. "Que acampamento, Raquel? O Marcos não me falou nada sobre isso. Ele tirou o fim de semana justamente para me ajudar com o quarto." Meu estômago gelou. Tentei disfarçar. Disse que talvez eu tivesse entendido errado, que Ricardo devia ter ido com outros amigos. Mas a semente da dúvida já estava plantada, e ela crescia rápido, como uma erva daninha. Desliguei o telefone e senti meu coração começar a bater mais forte. Por que Ricardo mentiria sobre ir com Marcos? A desconfiança é uma coisa terrível. Ela te transforma em alguém que você não reconhece. Naquela noite não consegui dormir. A casa, antes meu refúgio, parecia enorme e vazia. Cada barulho me assustava. A imagem do sorriso de Ricardo se repetia na minha mente, mas agora parecia falsa, ensaiada. No dia seguinte, movida por um impulso que misturava medo e raiva, fiz algo que nunca pensei que faria. Liguei o computador dele. Eu sabia a senha. Ele nunca se importou em escondê-la. Senti uma pontada de culpa, como se estivesse invadindo sua privacidade. Mas a sensação de que algo estava muito errado era mais forte. Comecei pelo histórico de pesquisa. Nada demais. Sites de notícias, futebol, ferramentas. Então tive a ideia de olhar o histórico do navegador em modo anônimo. E foi aí que o mundo começou a desabar. Buscas por melhores cruzeiros para casais, pacotes românticos no Caribe, dicas de viagem a 2. Meu ar sumiu. As buscas eram recentes, das últimas semanas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Com as mãos trêmulas, abri o e-mail dele. Ele nunca saía da sua conta. Fui direto para a lixeira, o lugar onde as pessoas jogam fora o que não querem que seja visto. E ali, em letras pretas e frias, estava a verdade. Um e-mail de confirmação de uma agência de viagens. Um cruzeiro de 7 noites. Partindo hoje. Cabine com varanda e vista para o mar. E o pior, a confirmação das passagens. Uma para ele e outra para uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. O nome dela queimou meus olhos. Aquele nome era a materialização da minha dor. Sentei no chão do escritório, com o notebook no colo, e chorei. Chorei por horas. Um choro silencioso, doído, que rasgava a alma. A dor da traição era física. Era um aperto no peito, uma dificuldade para respirar, um nó na garganta que não desfazia. Cada promessa, cada eu te amo, cada plano que fizemos juntos, se transformou em pó. Aquele acampamento era uma mentira deslavada, para ele poder embarcar nesta viagem romântica com outra. Quando as lágrimas secaram, algo diferente tomou conta de mim.
A tristeza deu lugar a uma raiva fria, cortante. Eu não ia ficar em casa, chorando, enquanto ele vivia uma segunda lua de mel às minhas custas. Levantei, lavei o rosto e voltei para o computador. Abri o site da mesma companhia de cruzeiros. Com um clique determinado, busquei pelo mesmo navio, mesma data de partida. Havia uma última cabine disponível, uma pequena, interna, sem janela. Não me importei. Usei o dinheiro da nossa conta conjunta, o mesmo dinheiro que ele provavelmente usou, e comprei minha passagem. Agora, aqui estou eu, passando pelo detector de metais do porto, com meu cartão de embarque na mão. Olho para a imensidão azul do mar e para o navio gigantesco à minha frente. Ele está em algum lugar lá dentro, provavelmente de mãos dadas com ela, brindando ao início da viagem deles. Mas a festa está prestes a acabar. Eles não sabem, mas este cruzeiro terá uma passageira a mais. A surpresa deles será o meu ponto de partida. Eu não era mais a esposa enganada, trancada em casa. Eu era a caçadora. E a minha presa estava a poucos metros de mim. Assim que entrei na minha cabine minúscula e sem janelas, a primeira coisa que fiz foi ligar para o Léo. A verdade é que ele não foi minha primeira opção. Minha primeira opção foi minha irmã, depois minha melhor amiga. Mas ambas, com a melhor das intenções, tentaram me impedir. Não faça essa loucura, Raquel. Isso só vai te machucar mais. Elas disseram. Elas estavam certas, provavelmente. Mas a razão não tinha mais espaço dentro de mim. O que eu precisava não era de alguém para me parar, mas de alguém para me segurar quando eu caísse. E essa pessoa era o Léo. Ele era meu amigo desde a faculdade. O tipo de amigo que você pode ligar às 3 da manhã. Quando atendeu e ouviu minha voz, ele soube na hora que algo estava errado. Contei tudo, sem pausas para respirar, as palavras saindo atropeladas pela dor e pela raiva. Quando terminei, a linha ficou em silêncio por um longo tempo. Léo, você está aí? E perguntei com medo de que ele também me achasse louca. Estou, Raquel. Estou tentando processar. Que canalha! Ele disse, sua voz baixa e furiosa. Mas, um cruzeiro? O que você pretende fazer? Eu não sei exatamente, admiti. E era verdade. Eu só sei que não posso deixar ele sair impune. Não posso ficar aqui imaginando os dois rindo de mim. Eu preciso que ele me veja. E eu não consigo fazer isso sozinha, Léo. Eu vou desmoronar. Houve outra pausa. Raquel, isso é perigoso. Emocionalmente, quero dizer. Ver os dois juntos vai te destruir. Eu já estou destruída, respondi, minha voz finalmente quebrando. A única coisa que me resta é a coragem de encará-lo. Por favor, vem comigo. Eu pago tudo. Só preciso de um amigo do meu lado. Ele suspirou. Um suspiro pesado, de quem sabe que está entrando numa furada, mas que não pode abandonar um amigo. Ok, me manda os detalhes. Eu vou dar um jeito. Mas você me promete que vai se cuidar? Prometo, menti. Cuidar de mim era a última coisa na minha cabeça. E agora? Léo estava ali, batendo na porta da minha cabine. Quando abri, ele me deu um abraço apertado, sem dizer nada. Aquele abraço me deu mais força do que qualquer palavra de incentivo. Nos 2 dias seguintes, nós nos tornamos uma dupla de detetives improváveis. O navio era uma cidade flutuante, e encontrá-los não era tão fácil. Nós andávamos pelos restaurantes, olhávamos de longe as festas na piscina, passávamos pelo cassino. Cada vez que meu coração disparava ao ver um homem alto de costas que parecia o Ricardo, Léo colocava uma mão calmante no meu ombro. Calma. Respira fundo. Nós vamos fazer isso no seu tempo, ele dizia. Ele tentou me distrair. Me levou para ver um show de comédia. Me convenceu a tentar a parede de escalada. E até me fez tomar um drink colorido no bar do deck superior. Eu sorria, mas meus olhos continuavam procurando, escaneando cada rosto na multidão. A ansiedade era um monstro se revirando no meu estômago. Foi na 3ª noite que aconteceu. O navio promovia a Noite Branca. Todos os passageiros estavam vestidos de branco, e o deck principal estava iluminado com luzes azuis, criando uma atmosfera mágica. A música era lenta e romântica. Léo e eu estávamos encostados na amurada, observando os casais dançando. Por um momento, a beleza da cena quase me fez esquecer por que eu estava ali. É bonito, não é? Disse Léo, tentando encontrar algo positivo. É, murmurei. E então eu os vi. Eles estavam perto do centro da pista de dança. Ricardo usava uma camisa de linho branca, parecia relaxado, feliz. A mulher, a Camila, usava um vestido branco esvoaçante e ria de algo que ele sussurrou em seu ouvido. Meu corpo inteiro congelou. O ar pareceu ter sido sugado dos meus pulmões. Era ele. O meu marido, o homem com quem eu dividi a cama por uma década.
dançando abraçado com outra, parecendo o homem mais apaixonado do mundo. Léo seguiu meu olhar. Raquel, ele começou, a voz cheia de cautela. Eu não conseguia responder. Apenas observava, enquanto a dor me rasgava por dentro. Ele a girou lentamente, e então a puxou para perto e a beijou. Não foi um selinho. Foi um beijo longo, profundo, cheio de paixão. O tipo de beijo que ele não me dava há anos. Cada segundo daquele beijo era uma facada no meu peito. E então, o mundo parou. Durante o beijo, os olhos de Ricardo se abriram e por cima do ombro dela encontraram os meus. A transformação foi instantânea. O sorriso sumiu. A cor de seu rosto desapareceu, deixando-o pálido como a roupa que vestia. Seus olhos se arregalaram em puro choque e pânico. Ele se afastou dela bruscamente, a confusão estampada no rosto dela. Ele continuou me encarando, paralisado. Naquele instante, um turbilhão de emoções me dominou. Dor, humilhação, raiva. Eu não pensei. Eu não planejei. Eu apenas agi, movida por um instinto primitivo de autopreservação, de mostrar que eu não estava sozinha e destruída. Virei para Léo. Agarrei a frente da sua camisa, puxei-o para mim e o beijei. Léo ficou tenso de surpresa por um segundo, mas depois relaxou em meus braços, provavelmente entendendo o que eu estava fazendo. Foi um beijo desesperado, salgado pelas lágrimas que começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não sentia nada além de uma necessidade ardente de devolver a dor, de mostrar a Ricardo que o mundo dele também podia virar de cabeça para baixo. Quando nos separamos, ofegantes, olhei diretamente para Ricardo. O choque em seu rosto tinha sido substituído por uma fúria sombria. Ele marchou na nossa direção, seus passos pesados e rápidos, ignorando completamente a mulher que o chamava. Raquel, o que diabos você está fazendo aqui? E ele rosnou, parando a centímetros de mim. Sua voz era um trovão contido. Eu que te pergunto, Ricardo. Respondi, minha voz tremendo, mais firme. Gostando do seu acampamento? Parece bem mais confortável do que dormir numa barraca. Seus olhos foram de mim para Léo, cheios de desprezo. E quem é esse? Me trocou rápido, não é? Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Você tem a coragem de me perguntar isso? Você aqui com ela? A discussão explodiu ali mesmo, no meio da festa. Nossas vozes se ergueram, carregadas de 10 anos de história e de uma traição que acabara de ser exposta da forma mais brutal possível. A música romântica havia parado. O som das ondas batendo no casco do navio era a única trilha sonora para o nosso desastre particular. Dezenas de rostos vestidos de branco nos encaravam, suas expressões variando entre curiosidade e pena. A amante Camila parecia querer ser engolida pelo chão, parada a alguns metros de distância, sem saber se deveria se aproximar ou fugir. Você não tinha o direito de fazer isso, Raquel. De me humilhar na frente de todo mundo, Ricardo gritou, o rosto vermelho de raiva. A ironia daquela frase quase me fez rir. Eu não tinha o direito? E você? Tinha o direito de mentir, de me enganar, de pegar nosso dinheiro para trazer essa mulher para cá, enquanto eu achava que você estava numa barraca no meio do mato? E minha voz saiu mais alta do que eu esperava, carregada de uma dor que eu mal conseguia conter. Você me humilhou no momento em que comprou essas passagens, Ricardo. Você destruiu nossa casa, nossa história. Nossa história já estava abalada há muito tempo e você sabe disso. Ele rebateu numa tentativa covarde de dividir a culpa. Foi a gota d'água. Olhei bem no fundo dos olhos do homem que eu amei um dia e não vi nada além de um estranho desesperado para se safar. A raiva que me movia se dissipou, dando lugar a uma clareza fria e dolorosa. Não tente colocar isso em mim, eu disse, minha voz agora baixa, mas cortante como vidro. Cada palavra pesava 1 tonelada. A culpa por estar aqui com ela é toda sua. E quer saber? Acabou. Aqui. Agora. Nosso casamento termina neste navio no meio do oceano. Pode ficar com ela. Vocês se merecem. Dizer aquelas palavras foi como arrancar um pedaço de mim. Doeu, mas também libertou. Vi o choque no rosto dele. Acho que ele esperava mais gritos, mais choro, mais escândalo. Ele não esperava um fim. Virei as costas para ele sem esperar por uma resposta. Peguei a mão de Léo e o puxei para longe daquela cena, deixando Ricardo parado no meio da festa, com os destroços do nosso casamento aos seus pés. Nós andamos em silêncio até um deck mais isolado na parte de trás do navio. O vento ali era mais forte e ajudou a secar as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Soltei a mão dele e me apoiei na amurada, olhando a esteira de espuma que o navio deixava para trás no mar escuro.
Obrigada. Léo, eu não teria conseguido sem você, murmurei. Esperei que ele dissesse algo reconfortante, mas ele permaneceu em silêncio. Quando olhei para ele, sua expressão não era de pena, mas de profunda decepção. Raquel? O que foi aquilo? Ele perguntou, a voz calma, o que de alguma forma tornou tudo pior. O beijo. Foi um impulso, gaguejei. Eu o vi com ela e... Eu entendi por que você fez. Ele me cortou sem grosseria, apenas com firmeza. O que eu não entendi foi por que você fez isso comigo. Você me usou, Raquel. Você me beijou na frente dele, sem me dizer uma palavra, só para atingi-lo. Me transformou numa peça do seu tabuleiro. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Eu estava tão cega pela minha própria dor que não tinha parado para pensar em como minha atitude o afetaria. Léo, me desculpa, eu não pensei... Exatamente. Você não pensou em mim, ele continuou, a mágoa evidente em sua voz. Eu larguei tudo para vir até aqui, para ser seu amigo, seu apoio. Eu vim para te segurar, não para ser usado como uma arma. O que você fez não foi justo comigo. Ele estava completamente certo. A vergonha me consumiu. Além de ter meu coração partido pelo meu marido, eu tinha ferido a única pessoa que estava ali por mim. Ele balançou a cabeça desapontado. Eu vou pro meu quarto. Preciso de um tempo para pensar. A gente se fala amanhã. Ele se virou e foi embora, me deixando sozinha com o vento, o mar e o peso esmagador dos meus erros. Voltei para minha cabine e me joguei na cama. Ali no escuro do quarto sem janelas, eu desmoronei de verdade. Chorei pelo fim do meu casamento, pela traição, mas chorei principalmente pela pessoa que eu havia me tornado. Alguém que, na ânsia de revidar, machucou um amigo leal. Passei a tarde inteira trancada ali. Pedi serviço de quarto, mas mal toquei na comida. Fiquei repassando cada cena na minha cabeça. O beijo dele com a amante, minhas palavras finais e principalmente o olhar de decepção no rosto de Léo. Aquele olhar doía mais do que a raiva de Ricardo. Percebi que, na minha busca cega por um acerto de contas, eu estava me perdendo. No final da tarde, tomei uma decisão. Levantei, tomei um banho demorado e vesti uma roupa limpa. Eu precisava consertar o que eu tinha quebrado. Encontrei Léo no café do navio, sentado sozinho, olhando uma xícara de café intocada. Sentei-me em sua frente. Léo, comecei, a voz baixa. Eu vim te pedir desculpas. De verdade, você tem toda a razão. Eu agi por impulso, por dor, e usei você de uma forma horrível. Foi egoísta e errado da minha parte, e eu sinto muito. Sua amizade significa o mundo para mim, e a última coisa que eu queria era te magoar. Ele me olhou por um longo tempo, e eu sustentei seu olhar, deixando que ele visse o meu arrependimento sincero. Finalmente, ele suspirou, e um pequeno sorriso cansado surgiu em seus lábios. Eu sei que você está passando por um inferno, Raquel, ele disse, a voz suave novamente. Eu só fiquei chateado, mas eu te perdoo. Somos amigos, e amigos cometem erros. Senti um alívio tão grande que quase chorei de novo. Obrigada, foi tudo o que consegui dizer. E agora? Ele perguntou. Qual é o plano? Olhei pela janela do café para o oceano infinito. Agora, o plano é esquecer que eles existem, falei, sentindo uma nova determinação crescer dentro de mim. Acabou. A briga, a perseguição. Pelo resto desta viagem, eu não vou mais ser a esposa traída. Vou tentar ser apenas a Raquel. Vou tentar, pela primeira vez em muito tempo, cuidar de mim. Léo sorriu. Desta vez um sorriso genuíno. Esse é o melhor plano que eu já ouvi. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha, a ausência de peso. A raiva e a angústia que me acompanharam por dias pareciam ter se dissipado, deixando um vazio que, pela primeira vez, não era assustador. Era um espaço em branco, pronto para ser preenchido. Decidi que não passaria mais um segundo daquela viagem escondida. Léo foi fazer uma das excursões em terra firme, mas eu preferi ficar no navio, que estaria mais vazio. Meu destino era a piscina do deck superior. Encontrei uma espreguiçadeira vazia sob o sol quente do Caribe. Coloquei meus óculos escuros e abri um livro que eu havia trazido, mas nem tinha tocado. Pela primeira vez, eu não estava procurando por ninguém na multidão. Eu estava ali por mim. Depois de alguns minutos, um homem de aparência gentil se aproximou. Com licença, esta cadeira está ocupada? Ele perguntou apontando para a espreguiçadeira ao meu lado. Não, fique à vontade.
Respondi com um pequeno sorriso. Ele se acomodou e, por um tempo, ficamos em um silêncio confortável. Eu o observei de canto de olho. Ele também lia um livro e parecia tranquilo, sereno. Foi ele quem quebrou o silêncio. É um bom livro, ele disse, notando a capa do meu. O final é surpreendente. Espero que seja um final feliz, comentei, mais para mim mesma do que para ele. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Finais felizes às vezes são os mais surpreendentes de todos. Conversamos pelo resto da manhã. O nome dele era Daniel. Era arquiteto e, assim como eu, viajava sozinho. Ele me contou que tinha tirado a semana de folga para espairecer depois de um projeto muito estressante. Falamos sobre livros, filmes, lugares que sonhávamos em conhecer. A conversa fluía com uma leveza que eu não sentia há anos. Ele não me fez perguntas invasivas, não tentou me impressionar. Ele apenas ouvia, com um interesse genuíno. Nos dias que se seguiram, Daniel e eu nos tornamos companheiros de cruzeiro. Almoçamos juntos, assistimos a um show de mágica que era surpreendentemente bom e passamos horas conversando no deck, vendo o sol se pôr no horizonte. Ele me contou sobre sua paixão por velejar e eu lhe falei sobre meu sonho de abrir um pequeno ateliê de cerâmica. Eu não entrei em detalhes sobre o motivo de estar ali. Disse apenas que estava passando por uma grande mudança na minha vida. Ele pareceu entender e não me pressionou. Uma tarde, enquanto tomávamos um café, vi Ricardo e Camila passarem do outro lado do salão. Eles estavam de mãos dadas. Meu coração deu uma pequena vacilada, uma memória fantasma da dor. Mas, para minha surpresa, foi só isso. Não senti a queimação da raiva, nem o nó na garganta. Olhei para eles por um segundo. 2 estranhos vivendo a vida deles. E então voltei minha atenção para Daniel, que estava me contando uma história engraçada sobre seu gato. Eu sorri, e o sorriso era de verdade. Naquele momento, eu soube que estava começando a me curar. Eles não tinham mais poder sobre mim. Na última noite da viagem, enquanto o navio navegava de volta para casa, Daniel me acompanhou até a porta da minha cabine. Eu gostei muito de passar esses dias com você. Raquel, ele disse um pouco tímido. Eu também, Daniel. Você tornou o final desta viagem muito melhor do que o começo, respondi sinceramente. Eu sei que a gente mora longe, mas eu adoraria continuar essa conversa. Quem sabe um jantar, quando ambos estivermos em terra firme e com os pés no chão. Ele sugeriu esperançoso. Senti um calorzinho no peito. Eu ia adorar. Uma semana depois de desembarcar, eu estava sentada em frente a um advogado. Ricardo já havia me ligado, tentando uma conversa, mas eu fui firme. Não havia nada a ser discutido, apenas a ser finalizado. Quando peguei a caneta para assinar os papéis do divórcio, minha mão estava firme. Não houve lágrimas, não houve hesitação. Ao assinar meu nome ali, eu não estava apenas terminando um casamento. Eu estava reclamando minha vida de volta. Saí do escritório sentindo-me mais leve do que nunca, como se tivesse tirado uma armadura pesada que usei por anos. Naquela mesma noite, eu tinha um encontro para jantar. Daniel estava me esperando na porta do restaurante, segurando uma única flor. O jantar foi ainda melhor do que nossas conversas no navio. Rimos, compartilhamos mais histórias e fizemos planos para o fim de semana seguinte. Os meses passaram. Meu divórcio foi finalizado. Com o dinheiro da minha parte dos bens, aluguei um pequeno espaço e, finalmente, abri meu ateliê de cerâmica. Daniel esteve ao meu lado em cada passo, me ajudando a pintar as paredes, comemorando minha primeira venda. O amor dele era calmo, paciente e gentil. Era um porto seguro depois de uma longa tempestade. Às vezes eu pensava naquele cruzeiro. A mulher que embarcou naquele navio, cheia de dor e com o coração focado em retaliação, parecia alguém de outra vida. Eu tinha ido para aquela viagem esperando uma confrontação explosiva, esperando ter o prazer de destruir a felicidade dele como ele destruiu a minha. Mas no fim, descobri que a melhor resposta, o verdadeiro ato de superação, não era sobre ele. Era sobre mim. A melhor retribuição não era a infelicidade dele, mas sim a minha própria felicidade. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente e completamente feliz.